Você sabe lidar com os seus sentimentos? Hoje eu quero falar contigo como a literatura nos ajuda a lidar com os nossos próprios sentimentos. E eu decidi falar disso aqui no canal porque eu leio livros clássicos há pelo menos 5 anos e a minha vida sem dúvidas melhorou porque eu aprendi a dar nome àquilo que eu estou sentindo. É claro que às vezes você se sente confuso, não sabe muito bem o que você está sentindo, mas na maior parte das vezes isso funciona para mim. E justamente por isso eu decidi trazer aqui no canal como a leitura pode ajudar na tua formação emocional e na formação emocional do teu filho. Bom, em relação ao cuidado com as emoções, eu noto que existem pessoas que ficam de pelo menos dois lados. Algumas pessoas para as quais a emoção é tudo e outras pessoas que simplesmente descartam as emoções e querem como que sufocar essas emoções sentidas. Aqui eu não quero tomar nenhuma das duas posições, porque eu acho que são dois extremos e dois extremos ruins. Eu acho que o lugar correto dos sentimentos é você saber dar nome a eles e conduzir os seus sentimentos para o caminho correto, utilizando a inteligência. Então, por isso, fica nesse vídeo até o final. Se você tem interesse no tema, estou mais uma vez com o meu caderninho. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, todo ser humano vive conflitos, independente da idade. Então, o seu filho de 5 anos, às vezes, vive conflitos que ele não é capaz de explicar para você. Seu filho de 10, 12, 15, 20 anos vive conflitos e muitas vezes ele não é capaz de dar nome àquilo que ele está vivendo e àquilo que ele está sentindo. E você também, adulto, vive conflitos na sua vida pessoal, na sua vida do trabalho, em vários ambientes e muitas vezes você não sabe dar nome ao que você está vivendo. E qual é o problema de não saber dar nome? É que quando nós não sabemos dar nome às coisas, nós ficamos confusos, temos mais dificuldade de encontrar a solução para o problema e por isso a gente fica perdido na realidade. Vou dar alguns exemplos claros. Digamos que uma pessoa esteja vivendo uma situação bem conturbada dentro de um relacionamento. Essa pessoa está vivendo essa situação conturbada e talvez ela chame isso de amor. Utilizar a palavra errada para falar das coisas erradas, muitas vezes faz com que a gente se sinta perdido. Então, existem vários e vários autores, várias pessoas que já deram nome errado às coisas. Pessoas que chamaram o amor de ódio, pessoas que chamaram o ódio de amor. E tudo isso nos coloca em uma atmosfera de confusão mesmo. Digamos que você viva uma situação triste e você não saiba dar nome àquele sentimento e você diz, eu estou sentindo raiva. A partir do momento que você dá o nome errado para o que você está sentindo, você também vai tratar isso da maneira errada. Então, por isso é que existe essa necessidade de ler literatura e boa literatura. Por quê? Quando você ler os clássicos, por exemplo, você vai ler Crime e Castigo, a inveja para você não é mais uma ideia abstrata, que você não sabe o que é, mas a inveja é como que personificada no personagem do Raskolnikov. E com isso, a inveja ganha um rosto para você. Você consegue identificar mais fácil o que é inveja porque você leu esse livro. Você vai ler Noites Brancas, também do Dostoiévski. E aquilo que acontece entre a Natienka e o rapaz. O rapaz cuida da Natienka, faz de tudo por ela. Não vou contar o final do livro, mas ali você dá nome a uma coisa. Olha, isso daqui é amor. E a partir do momento que você consegue dar nome àquele sentimento, na sua própria vida ficará mais fácil identificar quando algo é amor e quando é obsessão ou qualquer outra coisa. Então, desde a infância, o seu filho precisa aprender a dar nome a esses sentimentos. E muitas vezes as crianças estão bem agoniadas e estressadas, sem conseguir dar nome a esse sentimento,
E eu noto que quando você, adulto, ajuda a criança, isso melhora o desenvolvimento dela. Então, já houve casos de uma criança vomitar assim perto de mim, eu começar a conversar com a criança e perguntar: você está chorando por quê? Você está sentindo dor? Ela responde que não é dor. E aí já é um alerta: opa, tem algum sentimento aqui. E conversando, eu já descobri que uma criança específica estava sentindo vergonha. Daí a gente começou a conversar e depois ficou tudo bem. Mas essa necessidade de dar nome aos sentimentos surge desde as crianças. Às vezes as crianças estão sentindo algo dentro delas que elas não sabem dar nome e por isso não existe ali um diálogo. Pois bem, então esse é o primeiro ponto. O segundo é que quando você lê e tem uma formação emocional, você tem algo que é a empatia. Hoje em dia, muitas pessoas utilizam essa palavra de um modo vazio. Então, acham que empatia é ficar com peninha do outro. Acham que empatia é estar do lado do outro, mesmo quando o outro está fazendo algo errado, apoiando a pessoa no errado. E empatia não é isso. Empatia é você conseguir tocar o sentimento que o outro tem. Isso que é empatia. E sem a literatura, eu acho impossível alguém ter empatia. Por quê? Porque se você não lê literatura, você tem dificuldade de imaginar. E se você tem dificuldade de imaginar, você tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Porque se existe uma coisa clara, é que o outro não é você. E você não é o outro. Então, para compreender o sentimento de alguém, você tem que colocar-se no lugar da pessoa e pensar como será que aquela pessoa está vivendo aquilo. Então, sem a literatura não tem mesmo como fazer isso. Porque ao se colocar no lugar dela, vai ser você se colocando no lugar dela, com os seus valores, com o seu jeito de pensar. E se colocar no lugar do outro exige pensar mais ou menos como o outro está pensando. É claro que a literatura não vai te transformar em outra pessoa, no sentido de você ser exatamente a outra pessoa. Mas você vai conseguir imaginar como ela pensaria. Por exemplo, eu, graças a Deus, nunca matei ninguém e acredito que você também não. Mas você vai ler Crime e Castigo, mesmo que você nunca tenha matado ninguém, você se coloca no lugar do Raskolnikov e você pensa: nossa, é assim que alguém que comete um crime deve pensar. Então você já tem uma ideia melhor de uma posição que você nunca tomou e provavelmente nunca tomará. Mas você se coloca naquele lugar e você consegue ver de um ponto de vista que não é o seu. Então isso daqui facilita muito na empatia. Facilita muito em olhar para o outro e tentar pensar, tentar compreender o outro, ao invés de tentar julgá-lo. Então aqui está o segundo ponto, e a leitura de clássicos pode ajudar tanto seu filho quanto você a melhorarem nesse ponto. O terceiro seria que esse processo de leitura e de formação emocional também vai te ajudar a julgar e decidir melhor. Como assim julgar e decidir melhor? Houve uma época na minha vida que eu comecei a perceber que eu estava agindo mais pelos sentimentos do que pelo pensamento mesmo, pela razão. E quando eu notei isso, eu percebi que vinha algo dentro de mim e eu tomava decisão, e quando esse algo não vinha, quando eu não tinha inspiração nenhuma, eu como que ficava perdida, sem decidir. E daí eu comecei a notar que eu podia usar a imaginação, que eu já usava para ler os livros, na vida real. Foi meio que uma virada de chave. E como é esse usar a imaginação? Pensa o seguinte: você vai comprar uma casa. Você nunca morou naquele lugar. Você não sabe como aquele lugar é. O máximo que você pode fazer é imaginar, pesquisar para que a sua imaginação se torne mais próxima da realidade. Mas, de modo nenhum, você tem a experiência prévia do que é estar ali. A mesma coisa, você vai comprar um carro. Aquele carro nunca foi seu. Você nunca esteve nele e experimentou de verdade. Mas você pode imaginar como ele é. Se a nossa imaginação está deturpada, nós vamos imaginar o pior cenário possível,
ou o melhor cenário possível. E nenhum dos dois é verdade, porque a gente sabe que na vida real, comprando uma casa, nós vamos ter pontos positivos e pontos negativos. Nós sabemos que comprando um carro, nós vamos ter pontos positivos e pontos negativos. Então, essa formação emocional, essa formação pela literatura, vai te ajudar a julgar e decidir melhor. Por quê? Se eu sei o que é que eu estou sentindo, por exemplo, vou comprar uma casa e estou sentindo alegria. Eu sei dosar essa alegria, dar nome a ela e pensar, puxa vida, eu estou feliz, estou alegre com isso. Mas calma, vamos olhar a situação. Então, saber dar nome ao sentimento te ajuda a decidir melhor, porque você não vai colocar o seu sentimento acima de tudo. Se você não sabe dar nome, você está sentindo uma euforia e você toma as decisões a partir dessa euforia, sem sequer dar nome a isso que você está sentindo. Então, imaginar, saber quais são os teus sentimentos, vai te ajudar a julgar e decidir melhor. Pois bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tanto a você quanto a sua família, que isso daqui ajude na sua formação. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários quais conteúdos você gostaria de ver por aqui. Pois bem, esse foi o vídeo, um forte abraço